Fala pessoal, estamos começando o programa LTV Esportes, trazendo as principais informações dos campeonatos ao redor do mundo. Aqui você fica muito bem informado. Nós vamos trazer hoje para vocês as atualizações do campeonato espanhol, italiano, campeonato alemão, enfim, os campeonatos que são destaques no mundo e em que os maiores craques participam. Vamos começar com campeonato espanhol, La Liga. Será que o Atlético de Madrid vai virar o São Paulo? Por que falamos isso? Porque o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, liderou o campeonato um bom tempo, estava com uma ampla vantagem para os outros colocados, né, o segundo e terceiro colocado, e ainda assim o São Paulo, como diz o Chico da Tiana, peidou na farofa e não foi campeão. O Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, estava a quase 15 pontos, 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Só que o time começou a empatar um jogo aqui, empatar outro jogo ali, perder um jogo ali. E olha, Barcelona e Real Madrid já está chegando. Será que o Atlético não vai conseguir segurar esse campeonato? Vamos falar da rodada do final de semana. Tivemos o Levante vencendo o Valência por 1-0. Tivemos também o Alavés empatando com o Cádiz 1-1. O Real Madrid venceu o Elche por 2-1. O Osasuna empatou com o Valladolid 0-0. O Getafe empatou com o Atlético de Madrid. Olha eu falando do Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid empatando com o Getafe. Tá complicado, hein? Ainda é líder, mas aquela vantagem larga que tinha já está reduzindo, tá? Celta de Vigo 0, Atlético Bilbao 0, Granada 1, Real Sociedad 1, Eibar 1, Villarreal 3, Sevilha 1, Betis 0. E hoje, às 17 horas, teremos Barcelona e Huesca pelo Campeonato Espanhol La Liga. Vamos falar agora da classificação. E olha a classificação. O Atlético de Madrid tem 63 pontos, 27 jogos. O Real Madrid, 57 pontos, 27 jogos. Ou seja, 6 pontos de diferença. Repito, a diferença já foi de 13 pontos, caiu para 6. O Barcelona, que joga hoje à tarde, tem 56 pontos, 26 jogos. Se ganhar, vai para 59 pontos e fica 4 pontos do Atlético de Madrid também. Se o Atlético não abrir o olho, o Real Madrid e o Barcelona vai chegar, hein? Sevilha tem 51, Real Sociedad 45, esses são os primeiros colocados do campeonato espanhol que você acompanha aqui com a gente. Agora vamos para o campeonato francês também. Tá uma briga boa, hein? Nos últimos anos o PSG ganhou disparado, né? Saiu na liderança e ninguém segurava mais o PSG. Nesse ano já está um pouquinho diferente, tá? Rodada do final de semana, o Reims empatou com o Lyon em 1-1. O Angers perdeu para o Saint-Étienne por 1-0. O Olympique venceu por 3-1 o Brestois. O Nantes empatou com o Montpellier por 1-1. O Lorient empatou com o Nice 1-1. O Lens empatou com o Metz 2-2. O Dijon perdeu para o Bordeaux 3-1. O Rennes venceu o Strasbourg 1-0. O Mônaco empatou com o Lille 0-0. E o PSG perdeu para o Nantes. Que coisa, hein? PSG 1, Nantes 2. Rodada do final de semana. E a classificação do campeonato francês tem o Lille. Lille está liderando com 63 pontos. O PSG tem 60 pontos. O Lyon tem 60 pontos também. Está na terceira colocação, mesmo número de pontos que o PSG. Mônaco 56, Olympique 45, Lens 45. Esses são os primeiros colocados do campeonato francês, a Ligue 1. Então, Lille está liderando e todos com o mesmo número de jogos, em 29 jogos. Será que o PSG dessa vez vai deixar o campeonato escorregar? Vamos ver, hein? Vamos agora para a Bundesliga, o campeonato alemão também, né? Que sempre dá Bayern, e uma vez ou outra acaba dando o Dortmund, mas é raro também. Rodada do final de semana, o Augsburg venceu o Mönchengladbach por 3-1. O Wolfsburg venceu por 5-0 o Schalke. Que chocolate, hein? Tivemos também o Bayern vencendo o Werder Bremen por 3-1. Tivemos
O Union Berlin venceu o Colônia 2-1, o Mainz venceu o Freiburg 1-0, Borussia Dortmund 2-0 no Hertha Berlim, o Leverkusen perdeu 2-1 para o Arminia, que coisa, hein? O Leipzig empatou com o Eintracht 1-1, o Stuttgart venceu por 2-0 o Hoffenheim, e essa foi a rodada do final de semana. E o Bayern de Munique, claro, sempre ele está liderando, 58 pontos, 25 jogos. Leipzig está na cola, 54, 25 jogos, que é, nos últimos, pelo menos 2 anos, o grande rival do Bayern de Munique. O Eintracht tem 44, o Wolfsburg tem 48, o Eintracht 44 e o Borussia do craque Haaland apenas 42 pontos. Esse é o campeonato alemão que você acompanha aqui com a gente, tá? Do campeonato alemão, nós vamos agora para o campeonato italiano. Olha, no campeonato italiano, o Milan... O que aconteceu com o Milan, hein? O Milan começou disparado na liderança. Parece cavalo paraguaio, já está morrendo de sede já. Rodada do final de semana do Campeonato Italiano, 27ª rodada, Lazio venceu o Crotone 3-2, Atalanta, que faz gols, 3-4 gols por jogos, venceu o Spezia por 3-1, Sassuolo 3, Verona 2, Benevento 1, Fiorentina 4, Genova e Udinese empataram 1-1, Bolonha venceu Sampdoria por 3-1, Torino perdeu para Inter por 2-1, Parma venceu Roma 2-0, Cagliari perdeu para o Juventus 3-1 e o Milan perdeu para o Napoli 1-0. Classificação do campeonato italiano, Inter está liderando com 65 pontos, 27 jogos. O Milan, que liderou, o Milan é outro São Paulo também, liderou o campeonato, estava disparado na frente e aí começou a perder e empatar, perdeu e empatar. Hoje está na segunda colocação, com 56 pontos. A Juventus está chegando já no Milan, está com 55 pontos, um jogo a menos. Atalanta 52 pontos, Napoli 50, Roma 50. Esses são os primeiros classificados, né, do campeonato italiano que você acompanha aqui com a gente, tá? Do campeonato italiano, vamos para a Premier League. Olha, a Premier League também só tem jogão, hein? Na minha opinião, o campeonato mais disputado é a Premier League. Rodada do final de semana, Newcastle empatou com Aston Villa 1-1, Leeds empatou com Chelsea 0-0, o Crystal Palace venceu West Bromwich 1-0, o Everton perdeu para o Burnley 2-1, o Manchester City venceu o Fulham 3-0, o Brighton venceu por 2-1 o Southampton, o Leicester City deu um sapeco no Sheffield United 5-0, o Arsenal venceu o Tottenham 2-1, o United venceu até que enfim 1-0 o West Ham, e hoje nós teremos o Wolves e Liverpool, classificação do campeonato inglês. Nós temos o Manchester City disparado na frente, 71 pontos, 30 jogos, e o Manchester United, que também liderou o campeonato por muitas rodadas. Desde as primeiras rodadas saiu na frente disparado, mas o cavalo paraguaio achou o combustível caro, acabou acabando o combustível do cavalo paraguaio e agora se mantém na segunda colocação com 57 pontos. City disparou aí para 71 pontos, Leicester City 56, Chelsea 51, West Ham 48, Everton 46, Tottenham 45 e o Liverpool, tão poderoso, 43 pontos. Essa é a classificação da Premier League. Esses são os principais campeonatos que nós trazemos para vocês aqui no programa ELTV Esportes. Quem vai ser o campeão de cada campeonato? Comente nos comentários aí, porque a sua opinião é muito importante, essa interatividade que nós temos, tá? Nós ficamos por aqui, voltaremos a qualquer momento com o Plantão Esportivo, trazendo todas as informações dos bastidores dos principais campeonatos ao redor do mundo. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.